julgado. Muitas vezes você vai ser tido como louco. Muitas vezes você não vai se enquadrar na maioria dos ambientes aonde você chegar, porque a maioria dos ambientes eles não reconhecem a glória do Senhor e nem reconhece aquele homem que vive para a glória do Senhor, né? Então é você ser excluído da maioria dos lugares aonde você chegar e ainda assim, no seu coração, você acreditar que aquilo vale a pena, né? Acho que está escrito em João, Evangelho segundo escreveu João, Jesus ele falando, ele diz, vós vão chorar e o mundo se alegrará. Mas hoje nós estamos vivendo isso. A igreja hoje chora e o mundo se alegra. O mundo se alegra e a igreja hoje chora. Mas uma coisa eu aprendi é que quando Jesus ele voltar, essa alegria do mundo se tornará em tristeza eterna. E a tristeza hoje se tornará em alegria eterna. Enquanto a igreja ela chora, o mundo se alegra. Mas chegará um dia que a igreja se alegrará eternamente. E aqueles que não confessaram o nome do Senhor e andaram nos seus pecados, nas suas alegrias terrenas, tornarão em tristezas eternas. E eternidade é muito tempo, né? Ah, A gente vive aqui nesse mundo no máximo 80 anos, né? Mas a eternidade é 80 vezes 80 vezes 80. É muitos 80 pela frente, né? basta nos refletir sobre isso. Será que vai valer a pena? Do que adianta ganhar esse mundo inteiro, perder a sua alma? E assim, sabe, além de o avivamento ser Deus se manifestando aqui para a terra, também o avivamento é sobre o homem voltar Isso, muito para o seu lugar de origem, né? Para a sua posição de origem, né? Para aquilo que ele realmente nasceu para ser, né? por isso a necessidade do arrependimento. Voltar-se para Deus, mudar de rota, sair da porta larga, caminho largo, para vir para o caminho estreito, cruz, todos os dias, negar a si mesmo, todos os dias. E assim, olhando para a vida de Pedro, a gente aprende muito. Isso aconteceu em um cenário em que Jesus ele pede, ordena que os discípulos eles preparem a última ceia para a Páscoa e tudo mais. E sentado ali naquela mesa, Jesus ele diz: um de vós há de me trair. Mesa, lugar de quê? Lugar de comunhão, lugar de relacionamento. Comunhão, que quer dizer partilhar de um mesmo pensamento, ter a mesma intenção, estar em harmonia. Intimidade, né? Intimidade. E nos versículos anteriores vai falar que Judas ele estava procurando um momento oportuno, oportunidade para trair Jesus. Depois ele vai e senta na mesa juntamente com os 12, Jesus senta na mesa juntamente com os 12, mesa, lugar de comunhão, mesa, lugar de relacionamento, ter o mesmo pensamento, estar em harmonia. E olhando para esse cenário eu vejo que nem todo mundo que senta à mesa está em comunhão. Mesa é lugar de comunhão, mas nem todo mundo que senta à mesa significa estar em comunhão. Aí aqui, Jesus, ele, olhando para isso, ele diz, um de vós há de me trair. Aí todo mundo se assusta. Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Aí chega Judas, sou eu, Senhor. Ele disse, tu disseste. Aí Jesus, ele parte pão. Ele vai falar sobre, quando ele entrega o vinho, ele disse que esse é o Novo Testamento do meu sangue para a remissão dos pecados. Ele estava dizendo, Judas, eu estou me entregando por ti também. Eu estou te oferecendo já perdão. Porque o Senhor ele nos dá a oportunidade. E aqui a ceia do Senhor, ela vai falar sobre é um memorial para nos lembrarmos do que Cristo ele fez por nós lá atrás. Morreu, ressuscitou, mas também aponta para um futuro. A bodas do Cordeiro, mencionado lá em Apocalipse. Vai ter outra ceia onde nós seremos servidos por Cristo. Bodas, a união de duas pessoas que estavam distantes
o casamento. E ali nós sentaremos à mesa. Mas enquanto aqui na terra, se mesa é lugar de comunhão e muitas pessoas não estão em comunhão, mas para participar dessa ceia, que não vai ser aqui, vai ser lá, é necessário estar em comunhão com os irmãos, é necessário estar em comunhão com o corpo, é necessário estar em comunhão com Cristo. E assim, sabe, eu creio muito que esse avivamento é semelhante a esse pedaço de pão que Cristo deu a Judas, né? Disse, meu irmão, ainda aqui uma oportunidade, né? De você se voltar para mim, né? Por isso que, assim, nós como cristãos, antes de esperar por Cristo, a gente também espera por esse novo avivamento. Porque não é por nós, porque bem-aventurado aquele que não viu e creu, mas também é por aquele que nós amamos, né? Para que eles vejam da forma como a gente vê. Para que eles entram na porta onde a gente vai entrar, sigam a mesma estrada, né? Entendeu? Bem-aventurado, nós somos mais do que felizes. A gente não está vendo, mas está crendo. Tá crendo. A gente já é feliz, é abençoado por isso. E assim, Judas, o Senhor ele deu a chance a Judas. Jesus ele vai para o Getsemane, onde ele sofre bastante. É uma palhinha do que ele ia passar. Ele ali ele é imprensado. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus estava sendo imprensado ali naquela noite, onde ele suou gotas de sangue. Mas só quando ele sai dali, para resumir, Judas aparece e dá um beijo. Era um sinal. Dá um beijo em Jesus. E quando Jesus ele vê Judas aqui, ele diz: amigo, aqui vieste. Se fosse eu e tu, fala a verdade, tu acabaste de me trair. Eu dava uma porrada. Mas Jesus, eu acho isso bastante interessante, que primeiro ele diz, ele já dá uma chance. Judas, esse é o Novo Testamento no meu sangue, para a remissão de pecados. Eu estou te oferecendo o perdão para o teu pecado. Aí depois ele aparece e Jesus ele chama Judas, amigo. Chama para participar do reino, né? Amigo, aqui vieste. É verdade. E assim, Daniel, quando Cristo ele chama para participar do reino também, assim me vem à memória a relação de avivamento, o mesmo avivamento que aconteceu em Nínive, né? Porque Nínive, toda a cidade, ela se voltou para Deus, né? Depois que um cara que nem gostava da cidade, não queria nem falar da cidade. E quando a cidade se arrependeu, ele não gostou não, ele foi pro deserto chorar porque acreditava que todo mundo ali merecia ir pro inferno. Aí Deus falou bem assim, rapaz, tu se preocupou com esse mato que eu fiz crescer do teu lado e o povo de Nínive tu não se preocupou, né? Sim. E Jesus ele fala lá em Lucas, né? Lucas 16, que fala sobre o dia que o Senhor vai vir, assim como veio para Jonas, nos dias de Jonas, né? Que vai haver essa restauração novamente. Mas dessa vez não foi Jonas, dessa vez foi alguém que realmente amava o povo. Amava mais ao povo do que um pedaço de mato que cresceu do lado, né? E olhando também para esse cenário, eu acho bastante interessante a vida de Judas. O Senhor ele oferece perdão, mas depois que ele vê que Jesus ele é preso, antes os discípulos Jesus ele fala para os discípulos: e ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Pedro diz: Senhor, eu não. Eu vou até a morte contigo. Eu estou contigo até a morte, estamos juntos, lado a lado. Vamos morrer juntos. Vamos morrer juntos. Quando Jesus ele chega, Jesus é preso. Diz a Bíblia que todos os discípulos se dispersaram, fugiram. Eu vou bem ficar com medo. Aí Judas, ele olhando para aquilo, vendo Jesus ele preso, aí cai. Diz a Bíblia que ele se arrepende. A tradução desse arrependimento é remorso.
É quase parecido com um arrependimento. E ele sente esse remorso, ele diz, eu traí o sangue inocente. Aí ele devolve as 30 moedas de prata. Todas as vezes a gente fala de Judas, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. 30 moedas de prata. Quantas das vezes nós deixamos o Senhor por pouca coisa? Quantas das vezes nós traímos a Deus, sim, por pouca coisa? Abandonamos a nossa missão, né? Abandonamos a nossa missão. Aí Judas, ao invés de se voltar para Deus, Judas, ele se enforca. Aí a gente continua a história de Pedro, que Pedro, ele negou ao Senhor. Vendo Jesus preso, sendo interrogado, Pedro dizendo que andava lado a lado com Jesus, intimidade com Jesus total, participando dos 12 ali, intimidade com Jesus total. Eu não te deixo, eu vou contigo até a morte. Tu era um daqueles? Eu mesmo? Não. Pedro, ele nega 3 vezes e o galo canta. Quando o galo canta, Pedro, ele chora amargamente. Primeiro ele chora. Aí Jesus, ele vai para a cruz. Judas morreu. Judas, ele se enforcou. Houve o remorso de Judas. A diferença de arrependimento para remorso. Mesmo sentimento, mas há uma diferença. Muitas das vezes nós acreditamos que aquilo é um arrependimento, sendo que aquilo é um remorso. E aqui está o ponto. 2 Coríntios, capítulo 7, se não me falha a memória, que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento. A tristeza que Judas ele sentiu ali não foi segundo Deus. Ele teve consciência, eu errei, senti tristeza, faltou uma coisa, se voltar para Deus. Algo que ele não fez. Aquilo ali foi um remorso que ele sentiu. Aí Pedro, ele nega o Senhor. E Jesus, ele morre, Jesus, ele ressuscita ao 3º dia e vai se encontrar com os discípulos. Ele chega diante de quem? De Pedro. Dos discípulos também. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas mais do que estes, Senhor, tu sabes. Na 3ª pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro chora. Senhor, tu sabias. Aí Jesus, ele chega com pão e chega com peixe para Pedro. Eu sabia. Pedro iria pecar. Sabias que eu iria cair um dia. Mas só que Pedro, ele se volta para Deus. Judas, ele não se volta. Há um remorso e há um arrependimento. Capítulo 2 de Atos. Quem é que toma a frente quando o Espírito Santo desce e prega? Pedro. E ele fala desse capítulo de Joel, né? Ele fala, isso que está acontecendo foi profetizado pelo profeta Joel. Né? Então, Judas, ele foi escolhido por Jesus. Assim como Pedro, ele foi escolhido por Jesus. Mas as suas atitudes tomaram rumos diferentes, rumos distintos. E isso também é uma coisa que conforta o nosso coração, porque olhar para Pedro é saber que Deus usa também até aqueles que negam o nome dele, né? Até aqueles que fracassaram no momento mais inoportuno, né? Davi, ele chorou. Você viu Davi adulterando alguma vez? Mais alguma vez? Não. Pedro, ele negou no dia da sua morte, agora, pedindo para negar a Cristo. Ele ao contrário, né? Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se achava